Nossa próxima conversa, vamos falar agora sobre pandemia. Continuamos falando sobre pandemia, né? Mas olha só que notícia bacana nesse contexto de pandemia. Um grupo de mulheres cientistas está lançando hoje, nesta segunda-feira, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, em busca de impactar as políticas públicas em meio a essa pandemia da Covid-19. O grupo já conta com pelo menos 1.900 pesquisadoras que assinaram essa carta de intenções. A Karina Calife, médica sanitarista, professora queridíssima, que faz parte aqui do Bom para Todos, que participa sempre às segundas, ela participa desse grupo também e vai trazer os detalhes aqui pra gente. Oi, Karina, como você tá? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Um Tudo prazer estar bem por aqui aqui. também. Prazer é nosso, Karina. Traga os detalhes, como que foi a articulação desse grupo de mulheres, mulheres cientistas, pesquisadoras que contribuem, que buscam contribuir no enfrentamento dessa pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Conta pra gente. Olha, Thalita, um grupo muito grande de mulheres extremamente competentes e muito, assim, atentas ao que está acontecendo na pandemia e o que a gente tem visto, o quanto que a pandemia tem impactado fortemente a vida de todos os brasileiros, é claro, mas especialmente a vida das mulheres, por várias questões que a gente pode colocar aqui, né? Primeiro que a força de trabalho que de enfrentamento à pandemia, ela é fortemente feminina. A gente tem algo em torno de 70% e 80% de enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicas, enfim, pessoas que estão atuando na limpeza, na organização. Então, essa força de trabalho, ela é feminina, é uma força de trabalho que está muito atenta, acima, né, entre os profissionais de saúde. São também as mulheres que têm sido mais impactadas do ponto de vista do mercado de trabalho com a pandemia, com a diminuição de empregos. Então, nos últimos 30 anos, a gente tem a maior taxa de desemprego, né, que já tem sido vista por conta da pandemia, né, a questão econômica, mas especialmente nas mulheres é maior ainda, acho que na população geral algo em torno de 14%, entre as mulheres algo em torno de 17%, além de toda essa questão da pandemia está impactando muito a vida das mulheres trabalhadoras, das mulheres pesquisadoras, das mulheres em casa que perdem a possibilidade de levar seus filhos para as creches, para as escolas, e isso diminui ainda mais o acesso dessas mulheres ao trabalho, né, Thalita? São várias as questões que a gente poderia falar aqui em relação à moradia, a questão da violência contra a mulher, que tem ampliado muito na pandemia, porque as mulheres passam a conviver aí com os seus agressores na questão da violência doméstica. Nós somos o país com 70% das mortes de gestante e puérperas, né, as mortes maternas relacionadas à Covid-19 no mundo. Então, essa é uma coisa muito grave que vem se apontando e a gente não tem uma política pública específica no sentido de garantir a vacinação, de garantir que essas mulheres não tenham que ir para o trabalho presencial. Então, houve, no início, as grávidas estavam indo para o trabalho presencial. Então, são muitas ações e muitos olhares necessários que têm que ser vistos do ponto de vista do papel dessa mulher, de como que a pandemia está afetando a saúde física, mental, a economia, o dia a dia dessas mulheres, a alimentação, moradia, enfim. Então, esse grupo de pesquisadoras é um grupo de pesquisadoras de vários campos, de várias áreas, na saúde, na educação, no sistema, na nutrição, na questão da moradia, né, na questão da mobilidade também. Então, são várias questões e a gente tem tentado pensar possibilidades de políticas públicas, ofertar, ajudar municípios, secretarias de estaduais, e estar atento com isso, montar protocolos de ação prática para poder ver isso e mostrar essas produções que são feitas, essas pesquisas feitas por essas mulheres que não têm tido, vamos dizer assim, a escuta mais adequada. É só a gente olhar, por exemplo, a CPI, que está olhando a CPI da pandemia, é uma CPI que só tem homens, né, para olhar para isso, do ponto e são várias políticas específicas que a gente tem que pensar. E esses dias o Ministério da Saúde falou assim, olha, gente, não engravidem, veja bem, como é que você chega para as mulheres e diz que a orientação ao perceber a importância da infecção nas gestantes, a gravidade, a letalidade que isso causa, como é que você faz isso se você não garante o acesso à contracepção adequada dessas mulheres, ações de planejamento familiar, investimento nos médicos e médicas de família e comunidade, né, nas agentes comunitárias de saúde, nos espaços adequados? Por que se deixou de distribuir, tem uma distribuição menor tanto dos contraceptivos, quanto das camisinhas, quanto não tem mais a compra, né, pela Sêmina, por exemplo, dos diafragmas. É muito difícil essa possibilidade. Então, como é que a gente faz com que essas mulheres tenham
esse adiamento se a gente não dá condição para isso, com consultas adequadas. Então, são muitas coisas, o campo é muito amplo e é um olhar para a política pública que garanta a vida das mulheres em meio à pandemia. Porque não adianta, né, Karina? Quando só tem homem discutindo, as questões das mulheres ficam relegadas. É fato. Se só tem homem, não vai se discutir questões que afetam as mulheres. É impressionante, né, Thalita? Porque são várias coisas. Por exemplo, nesse trabalho, um dos trabalhos que a gente fez para olhar os efeitos da pandemia na vida das mulheres, quando você pega o que está acontecendo, que os profissionais se sentem impactados, os homens, eles sequer falam, por exemplo, do trabalho doméstico e da questão do excesso de trabalho doméstico articulado à sua produção de trabalho, ao cuidado com as crianças. As mulheres são as grandes cuidadoras, né? Tanto das crianças quanto dos idosos, ou mesmo dos enfermos, das pessoas. Eu vi o colega que estava aqui anteriormente falando das sequelas, que é uma coisa que nos tem preocupado muito, e quem cuida das pessoas com sequela normalmente são as mulheres, e é isso que você disse, a sensibilidade para isso, a sensibilidade que as mulheres já têm um acesso ao mercado de trabalho muito mais precário do que o acesso do mercado de trabalho aos homens, isso a gente já sabe, no momento da pandemia, que perdem-se essas possibilidades, essas mulheres, muitas chefes de família, né, Thalita? E aí você tem um auxílio emergencial, desculpa falar, mas assim, é ridículo, né, irrisório para você pensar na alimentação das crianças, na alimentação adequada das pessoas, para que a gente possa enfrentar esse momento com um pouco de dignidade mesmo, né? Então, assim, tem pesquisadoras excelentes, pessoas que nos orgulham muito de estar fazendo parte dessa rede, a Margareth Dalcomo, como a Natália, como, enfim, a Melanie, a Gabriela Lota, a Luciana, enfim, tem muitas, a Lilia Schreiber, então tem mulheres de vários campos, pessoas de várias universidades e do país inteiro, que mostram essa diversidade, mostram como é que isso está acontecendo e como é que a gente pode fazer do ponto de vista de política pública, com que protocolos de intervenção para melhorar a situação das mulheres e a vida das mulheres na pandemia. Só para sentir o impacto disso que a Karina traz, da falta de mulheres ali no mercado de trabalho, houve uma queda acentuada dessa participação feminina no mercado de trabalho, que chegou a ser a menor em 30 anos, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, é a menor participação das mulheres no mercado de trabalho em 30 anos nesse momento da pandemia. Como disse a Karina, as mulheres são as cuidadoras, seja de crianças, seja de idosos, seja de enfermos, né? Então, por conta disso, as mulheres vivem essa situação. Iniciativa muito importante. Eu parabenizo vocês que integram esse grupo pela iniciativa importantíssima para que a gente possa se aprofundar na discussão dos impactos da pandemia entre as mulheres e reverter de alguma forma essa situação, né, Karina? Deixa eu trazer um próximo tema com você agora, e é um tema que você citou em relação a esse número de mortes de gestantes e de mães de recém-nascidos, as puérperas agora pela Covid-19, mais do que dobrou em 2021 em relação à média semanal de 2020. E no ano passado, eu vi uma informação que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos já tinha alertado que as grávidas corriam mais risco de desenvolver formas graves da Covid. E daí eu queria entender por que isso tem acontecido, por que tem morrido tanta gestante, tanta puérpera nesse momento aqui no Brasil pela Covid-19. Karina, explica pra gente. Olha, Thalita, são várias as questões, né? A gente, primeiro que desde o ano passado temos apontado que na época, por exemplo, da pandemia da H1N1, a gente teve um pico, se você olha gráfico de mortalidade materna no Brasil, 2009 tem um pico enorme, porque são várias as questões. Primeiro, as mulheres grávidas, elas têm uma condição física, fisiológica, que predispõe a várias questões. Por exemplo, as questões dos trombos, há uma possibilidade de maior agravamento, desde as questões mecânicas também, propriamente dita, e tem uma questão que é o aumento dessa letalidade por Covid, ela tem ido para vários campos, vamos dizer assim, não só do ponto de vista pulmonar, mas também a questão do fígado, várias gestantes que têm tido hepatites virais pela Covid-19, a questão dos partos prematuros, porque as mulheres começam a ficar realmente muito mal, então tem todo um processo, que ele é desde fisiológico, desde a possibilidade de você estar mais suscetível a isso, a sobrecarga do corpo da mulher quando está gestando, né, porque você está ali produzindo
tanto nutrientes quanto cuidando, seu coração está batendo por dois, seu fígado, então o corpo está gestando outra pessoa. Então isso a gente já sabia que existiria a possibilidade, só que aqui no Brasil isso tem sido muito, muito grande. E aí tem várias questões. Primeiro, a diminuição do acesso ao cuidado dessas mulheres de alto risco, né? Além das questões fisiológicas, físicas e até mecânicas que eu estou trazendo aqui. Então, por exemplo, no segundo, terceiro trimestre da gestação, coisas que a gente não sabe exatamente 100% dos motivos, mas vários, como os que já foram apontados aqui. Mas a gente tem tido também, Thalita, essa coisa do grande número que a gente tem de doentes da Covid-19 utilizando os espaços. Então, por exemplo, a UTI para gestantes, não só para gestantes com a Covid, mas para gestantes que já tem, né? A gente já tem uma das piores taxas de mortalidade materna do mundo. Então, a gente não tem para eclâmpsia, para o cuidado, a diminuição das consultas de pré-natal, que fazia 30 anos que a gente não tinha uma diminuição. A gente tinha ali as consultas mínimas, a peregrinação nos espaços de atendimento dessas gestantes, a não liberação dessas gestantes dos seus espaços presenciais de trabalho, porque se a gente já sabe que essas gestantes, elas têm essa condição, elas têm que ser liberadas. A questão da imunização também, das gestantes não estarem sendo consideradas no grupo, apesar de não ter tido estudos, principalmente algumas vacinas, que são as vacinas de vírus inativado, a gente já sabe que é tranquilo que as gestantes façam esse uso. E como a gente está vendo esse agravamento, tem tido um movimento muito grande de que a gente inclua essas mulheres e que a gente possa. Então, tem um PL aí rolando que é exatamente, passou já pelo Senado também uma outra discussão, que é para garantir que essas mulheres possam estar em teletrabalho quando for possível, se não em licença mesmo, esperando, não podem estar circulando, né, Thalita? São várias as questões, diminuição de leito de UTI, diminuição de consulta pré-natal, diminuição daquelas que já têm aquilo que a gente chama de comorbidade, as gestantes de alto risco, as gestantes que já têm um outro tipo de doença cardiológica, e esse período inflamatório, né? Essa questão inflamatória que a doença e tromboembólica que a doença traz, que a gestação faz com que a gente esteja com isso mais predisposto no nosso corpo. Perfeito. Que situação triste. Eu fico extremamente triste toda vez que eu leio notícia de uma gestante que veio a óbito e o bebê também. É muito triste essa situação. É muito no dia a dia. Eu tive minha sobrinha de 23 anos, acabou de fazer um parto prematuro, o bebezinho dela saiu da UTI depois de 18 dias na UTI neonatal, num parto prematuro, porque ela fez uma hepatite tóxica pela Covid-19 e se não interrompesse a gestação, ela não sobreviveria. Então, são várias questões, ainda bem, todos agora estão bem, mas a gente sabe que é essa coisa de um contato. Fica em casa, alguém em casa traz, que está trabalhando. Então, tem todo um processo de cuidado que a gente tem que estar muito atento. Então, eu digo muito para as gestantes, tentem ficar em casa, busquem seus direitos, se precisarem, peçam para os seus médicos, porque os seus médicos podem fazer um relatório que te permitam fazer uso da vacina, né? Então tem toda essa discussão a ser vista em cada pré-natal, que são coisas muito importantes para que a gente garanta um cuidado para essas gestantes, porque é muito triste a gente ver uma situação de uma pessoa que tinha que estar agora comemorando, né? Tá trazendo uma nova vida, um novo momento, tanto a vida do bebê, mas a vida dessas mulheres mesmo, e está numa situação tão difícil, né, como essa. Com certeza.